Hoje teve reunião do Banco Central norte-americano. Eles anunciaram um aumento da taxa básica de juros em 0,75%. Tô gravando esse vídeo na quarta, então amanhã tem o resultado aí do PIB norte-americano e o que o mercado está esperando é um resultado ruim. É bem provável que com a divulgação de amanhã a gente entre em um cenário de recessão. Mas espera aí, que tem algumas coisas muito estranhas acontecendo. Vamos falar sobre essas coisas e mais que isso, como as coisas estão se desdobrando e como isso impacta você. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Já chega deixando o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda muito. Então, bora pro vídeo. O aumento da taxa de juros serve para frear a inflação. Acho que isso todo mundo sabe, né? Mas o que talvez poucas pessoas sabem é que quando o Fed aumenta a taxa de juros, ele não impacta só a economia norte-americana. Não é só o juros básico da economia norte-americana que aumenta, e sim os juros de todo mundo. Por quê? Porque a economia inteira é baseada em dólar. Por mais que você veja os preços na gôndola ali baseados em reais ou qualquer outra moeda, na verdade, tudo, absolutamente tudo, é precificado em dólar. Então, o que o Banco Central norte-americano fizer por lá impacta todo mundo. Então, vendo dessa maneira, isso força todo mundo também a aumentar a taxa de juros quando o Fed sobe a taxa de juros dele lá, porque acaba sendo uma competição. Se você não aumenta a taxa de juros, o problema é que você passa a ter uma economia não competitiva, já que a maior economia do mundo, a mais segura em teoria, está aumentando a taxa de juros dele, o que torna o país mais atrativo. Então, o influxo de dólar começa a ir para os Estados Unidos e menos para o resto dos outros países, o que faz com que as moedas elas percam valor. E para o país isso não é tão interessante. É claro que depende da política que o país vai adotar, mas via de regra não é muito bom você ter uma taxa de juros que não é atrativa no ponto de vista do mercado. Só que tem outro ponto. Esse aumento na taxa de juros gera também um aumento da dívida global. Isso é particularmente perigoso para países que estão muito endividados. Um caso aqui muito próximo são dos nossos vizinhos, a Argentina. Eles estão com dívida até o talo. Então, com esse aumento da taxa de juros norte-americana, eles vão ser muito impactados com isso. E a situação lá já não tá fácil. Eles estão enfrentando inflação gigantesca, né? Passa aí de 2 dígitos a inflação deles há muito tempo. Só que tem outro ponto. Você não tem só o problema na Argentina, porque o Brasil é um parceiro comercial da Argentina, inclusive um dos maiores parceiros comerciais da Argentina. Se eles são afetados, o Brasil vai ser afetado também. E vamos lembrar que o discurso principal disso tudo que está acontecendo é que eles estão aumentando a taxa de juros para conter a inflação. Só que de um lado você tem a inflação e de outro lado você tem a economia. Então se você combate a inflação, você vai ter um problema na economia. E se você deixa a economia fluir, então você tem um problema de inflação. Então dependendo do lado que você escolher, você tem um problema. A questão é, qual problema o Fed está disposto a arcar? Qual que ele de repente gostaria, ou pelo menos não teria tanto problema em ver acontecer? E não dá para saber, porque dependendo do que acontecer, eles podem adotar uma narrativa diferente, porque dizem por aí que agora chegou o pico da inflação. Então, por causa justamente dos portos da Rússia e da Ucrânia que agora acabaram sendo liberados, você também tem pressões inflacionárias sendo reduzidas por causa da queda do preço do petróleo. Se tudo confluir para um cenário onde a inflação de repente passa a cair, né, por mais que seja temporário, eles podem adotar isso e jogar esse tipo de discurso a seu favor. E daí a resposta disso a gente só vai ter lá no dia 10 de agosto, que é quando saem os resultados de fato da inflação dos Estados Unidos. Mas é claro, por mais que lá saiam os resultados, ainda assim é um resultado pontual. Não tem nada que a gente pode tirar uma conclusão definitiva, já que ainda vai precisar de mais resultado para amadurecer um consenso no mercado. Falando em manipulação de narrativas pelo governo norte-americano, uma das notícias que mais circulou essa semana aí nas redes sociais é o fato da Casa Branca manipular a maneira
como uma recessão é encarada. A partir de agora eles querem falar que uma definição técnica para recessão não é mais a queda de 2 trimestres do PIB. E por que eles estão fazendo isso? Bom, o motivo é óbvio, porque possivelmente a divulgação do PIB que sai amanhã, você possivelmente quando está vendo esse vídeo já sabe os números, deve vir negativo. E daí isso colocaria os Estados Unidos num cenário de recessão. Só que isso é muito ruim para a imagem do país, né? Então eles não gostariam que isso danificasse a imagem e o comércio, não gostaria que isso afetasse de alguma maneira, incentivasse as pessoas a pararem de consumir, porque isso acontece numa recessão. Então, se você tem esse problema econômico, você acaba que impacta de muitas maneiras negativas estratégias governamentais. E para que isso não aconteça, o que eles estão fazendo é manipulando o fato de um argumento técnico virar, na verdade, subjetivo. E por mais absurdo que isso possa parecer, acredite, muitas pessoas acabam vendo isso e falando: ó, parece que a recessão tem outra definição. Ou seja, elas acreditam naquilo que foi dito, por mais que pareça um absurdo. Isso porque a minoria das pessoas tem de fato algum tipo de conhecimento mais aprofundado em economia. No fim, a maioria das pessoas acaba acreditando no que os governantes falam. E já que o governante está falando alguma coisa, então por algum motivo as pessoas acabam acreditando nele, uma espécie de uma áurea de líder, né? Então você tem nele um líder, e um líder, na maioria das vezes, sabe o que está falando. E já que o termo mudou, então vamos seguir o líder e entender que aquilo, na verdade, já é coisa do passado. O momento agora é que a gente não está em recessão. Isso me lembra muito um livro, 1984. Se você não leu, é um livro ótimo, já recomendei ele aqui no canal algumas vezes. E lá tem uma espécie de padrão governamental que é extremamente rígido. Então você tem o governo falando o que você pode fazer, no que você pode acreditar, e daí tem um ponto. Quando eles falam que você deve acreditar, essas coisas mudam o tempo todo e você precisa estar sempre atualizado. Então, de repente, a Eurásia está em guerra com a Lestásia, e daí depois a Eurásia está em guerra com a Oceania e nunca teve em guerra com a Lestásia. Essas coisas mudam e se você ficar replicando coisas erradas, você vai ser punido. É mais ou menos isso que está acontecendo. Claro, guardadas as proporções, né? Mas esse é um esboço muito parecido com o que acontecia em 1984, né? Que é o livro de George Orwell. Eu acho que se você quer entender muito dessa presunção governamental que a gente vê hoje, eu acredito que seja um livro muito bom para entender. E é muito importante dizer que o aumento da taxa de juros é sim necessário, porque a gente vive hoje num mundo de juros negativo, já que por mais que os juros subam, eles acabam não sendo maiores do que a inflação, salvo exceções como por exemplo aqui no Brasil, mas na maioria do mundo você tem juros negativos, que faz com que o seu dinheiro nunca valha algo de fato, já que por mais que você coloque ele em algum rendimento, ele sempre vai perder para a inflação. O problema é que com uma inflação de 9%, como é o caso dos Estados Unidos, será que eles vão ter coragem de aumentar a taxa de juros a níveis tão altos? Porque fazer isso não é simplesmente gerar uma recessão, vai gerar um colapso global. E eu acho que eles não querem isso, então pode esquecer. É bem provável que eles aumentem um pouco mais a taxa de juros e dependendo do que acontecer daqui para frente, eles comecem na verdade a reduzir a taxa de juros. Talvez a gente veja dentro aí dos próximos 6 meses não um aumento da taxa de juros, mas uma redução dela. E tem muita gente apostando exatamente nisso. Mas a verdade é que os políticos estão se afogando nas suas próprias decisões, que são tomadas de uma maneira extremamente arbitrária. E isso tem um motivo, porque a doutrina de todas essas pessoas que comandam, né, os bancos centrais, eles são majoritariamente keynesianos. E essas pessoas, elas acreditam que o gasto de hoje, ele é muito importante porque você não sabe até quando você vai viver. O longo prazo não importa na visão deles. Mas aí também, para que eles iam ligar? Eles são donos de um poder absurdamente grande. E mais que isso, eles não ligam para o longo prazo porque, no fim das contas,
contas, como eles têm tanto dinheiro e tanto poder, eles querem gozar de tudo isso no curto prazo. Para eles o longo prazo não existe, até porque eles são os velhos já perto da morte. Para que raios eles vão pensar daqui a 40 anos se nem aqui eles vão estar? Então não tome essas pessoas para basear a sua vida. Entenda que quanto mais poder uma pessoa tem, quanto mais dinheiro ela tem, no fim das contas ela quer exercer aquilo, ela quer fazer com que tudo aquilo que ela tenha vale a pena. E para que raios ela vai pensar nas próximas gerações? É justamente esse o pensamento de um banqueiro central. São justamente esses incentivos que guiam essas medidas que a gente está vendo agora. Saiba que quando você aplaude esse tipo de atitude dos governos, dos bancos centrais, no fim das contas você está aplaudindo um endividamento de várias gerações futuras. Eu mantenho a minha preferência temporal baixa, eu penso muito de uma maneira exponencial, ou seja, tudo aquilo que pode vir depois de mim e não apenas limitado ao meu tempo de vida aqui na Terra. Então, pensando nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, a melhor coisa que eu posso fazer para essas pessoas é tirar o dinheiro das mãos do Estado. Ou se não conseguir fazer isso, pelo menos tirar o meu dinheiro das mãos do Estado. E compras gradativas nesse momento delicado é sempre uma estratégia muito bem-vinda. Porque, por mais que o Bitcoin esteja se consolidando aí nessa região de 20 mil dólares, ele sempre pode cair mais. Porque ainda tem muitos eventos que estão por vir que podem ocasionar uma queda no Bitcoin até uma região aí de uns 15 mil dólares. É claro, isso não é certeza de nada e mais que isso, não é uma recomendação de investimento, então tenha muito cautela a absorver essa informação e saiba que no fim das contas o mais importante é você entender por que o Bitcoin é importante na sua vida e mais que isso, como ele consegue preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. Então estude sobre essas coisas e tenha caixa, porque caso surja uma oportunidade e o Bitcoin caia ainda mais, você vai conseguir aproveitar essa promoção. Daí eu queria terminar com uma reflexão aqui. Por quê? Quando o governo anuncia o congelamento de muitos preços, como por exemplo o preço da gasolina vai ser congelado, o mercado reage como? Muito pessimismo, as bolsas caem, o mercado derrete. Mas aí então, por que a gente não reage da mesma maneira quando um banco central fala que vai controlar as taxas de juros? Porque no fim das contas, as taxas de juros nada mais são do que o preço do dinheiro no tempo. E por que então que as pessoas não ficam tão bravas quando a gente vê o controle de preços num dos ativos mais importantes da economia, que é o dinheiro? Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu fico agradecido e não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, me segue por lá. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.